Olá! Boa noite, como estão? Olá Facebook, olá Instagram. Então, eu hoje decidi fazer esta live porque eu recebi uma pergunta através aqui da minha página do Facebook e eu achei que faria todo sentido responder. Aliás, primeiro respondi à pessoa e depois pensei assim, bem, acho que faz todo sentido responder esta pergunta, ou seja, partilhar com outras pessoas a minha resposta a esta pessoa. Então, a pergunta que a pessoa fez, só para vocês também estarem por dentro, não é? Qual foi? A pessoa pergunta-me assim: para ti, qual é o livro sobre copywriting que me recomendarias para estudar e pôr em prática durante um ano? E eu achei muito interessante a pergunta, porque, para começar. Olá, Flávia! Olá, as duas Flávias! Oi! Achei muito interessante esta pergunta que me fizeram sobre o livro de copywriting, porque eu tive ali uma tomada de consciência e a minha tomada de consciência foi: espera aí, mas eu nunca li nenhum livro de copywriting. Ou seja, tudo aquilo que eu escrevo no meu trabalho, não é? Na minha atividade com o Paulo do GNI e não só, sempre foi de alguma forma fruto de algo que eu tive que ter ali uma tomada de consciência ainda mais profunda. E qual foi essa? É que, e depois eu descrevi isto também até à pessoa que me perguntou, que foi: eu, de alguma forma, não é? Depois de dizer que eu nunca tinha lido nenhum livro de copywriting, eu disse: olha, o melhor conselho que eu te consigo dar é o quê? É tu conseguires falar com as pessoas que tu queres atingir, digamos assim. Embora eu não goste muito desta palavra do atingir as pessoas no copywriting. Olá, Diogo! Tudo bem contigo? Então vamos a falar de copywriting. Porque houve alguém que me perguntou qual era um livro, então eu estava a dizer que eu nunca li nenhum livro de copywriting, e então estou aqui a dizer que o meu conselho que eu dei a essa pessoa foi o quê? Foi dizer à pessoa: olha, eu nunca li nenhum livro, se tu quiseres então durante o ano praticar o teu copywriting ou escreveres melhor, o que eu sugiro é tu falares com as pessoas que de alguma forma tu queres atingir com a tua escrita, não é? Portanto, com a tua escrita persuasiva. E, e eu depois acabei por dar exemplos de quê? Exemplos meus, ou seja, eu disse-lhe: olha, porquê que eu consigo, por exemplo, escrever um bom e-mail e eu sei que a minha comunicação escrita de alguma forma mexe, por exemplo, com os vendedores? Porque eu durante muitos anos fui vendedora. Então, se durante muitos anos eu fui vendedora, é claro que eu sei quais são os botões quentes, quais são os maiores sonhos normalmente do vendedor, quais são os maiores desafios que aquela pessoa tem. Então, para mim é muito fácil. Porquê? Porque eu já passei por lá, eu já sei em todas as etapas de vendedora, desde vendedora muito boa, de ganhar prémios e receber recompensas e muito dinheiro, até tipo vendedora de não vender nada, estar super desmotivada, não estar a gostar daquilo que estava a fazer. Então, dentro destes dois grandes espectros, não é? De estar a adorar e estar no topo do mundo e de estar e não estar aí, então isso de alguma forma acabou-me por ajudar na parte do copywriting. Outra coisa que eu também disse é que se eu tive essa experiência de ser vendedora e que me ajudou a escrever, por exemplo, agora e-mails de vendas, não é? Ou para os vendedores, por exemplo, eu também consigo de alguma forma cutucar os empresários. Porquê? Porque eu também já tive a minha empresa, eu sei exatamente o que é ter que se vender para fazer dinheiro, para pagar as contas, para. Ou seja, então, porque eu também já fui empresário, também tenho os meus projetos paralelos, eu também faço dinheiro com eles agora neste momento e entendo perfeitamente toda a mentalidade, por exemplo, do empresário. Então, se eu consigo, por exemplo, também escrever tão bem para um empresário, é porque eu, de alguma forma, também tenho essa vivência. Então, o meu copywriting foi sempre muito baseado, ou pelo menos até agora, ia trabalhar, por exemplo, com o Paulo, não é?
nesta parte, ou seja, de eu tive essa experiência, eu tive essa ali o duro, não é? E de alguma forma então tenho. Isso acaba por me ajudar em muito na parte da escrita e do copywriting. Obviamente que no caso, e eu sugeri isto até esta pessoa, se de alguma forma também queres comunicar e não tens experiência nessa área, então o que é que podes fazer? Epá, podes entrar em contato com esse tipo de pessoas, não é? E podes fazer perguntas. E pagar cafés e ir almoçar com as pessoas, o que seja, para de alguma forma então perceber como é que funciona a cabeça daquelas pessoas. E até coloquei aqui algumas questões que eu vou partilhar convosco porque acredito também vos poderá ajudar, espero eu. Então eu disse assim, olha, se queres comunicar com alguém e não tens a experiência do teu lado, fala com essas pessoas, não é muito difícil, é só fazer algumas perguntas. E então as que eu sugeri foram as seguintes: quais são os teus 3 maiores desafios? Quais são os teus 3 maiores sonhos? O que é que te mantém acordado à noite? O que é que te dá dor de cabeça? Se tivesses de escolher a tua profissão novamente, escolherias esta mesma profissão? Se que 3 conselhos darias a alguém que iria agora começar nesta profissão? E quer dizer, e por aí vai, não é? E por aí vai. Então, porque que. E eu disse no final, olha, no caso de, por acaso, não tiveres mais perguntas para fazer, faz uma destas perguntas, deixas a pessoa falar e depois podes sempre perguntar o porquê. Olá, Ana. Podes sempre perguntar o porquê, ou seja, o porquê do quê. Porque, então, imaginem, se vocês perguntam à pessoa quais são os 3 maiores desafios e a pessoa diz, pá, eu sinto imensa dificuldade em falar com as pessoas presencialmente. E aí, olá Maria João! E aí o que tu podes me perguntar logo assim, que interessante, não sabia, porquê? E aí é só deixar a pessoa rolar e falar e falar e falar e falar. E isso vai-vos ajudar imenso a vocês conhecerem. E se falarem com mais 3 pessoas, por exemplo, se querem falar e comunicar com vendedores, falam com 3 vendedores, por exemplo, imaginem um muito bom, um muito mau, ou muito mau, salvo seja, quer dizer, mas pronto, um que esteja a iniciar, um que já esteja há muitos anos no mercado, e vocês podem, de alguma forma, entender as tendências. Vocês falam com 3, começam a perceber que todos eles dizem que o ritmo é muito acelerado no mundo das vendas. Estão a ver? Que tem que estar sempre conectados. Então vocês começam a ver assim uma série de tendências. Se falarem depois com 10, começam a perceber outras tendências. E por aí vai. Então acho que é muito interessante vocês fazerem estas perguntas. E depois houve 2 outras coisas que eu não disse a esta pessoa e estava agora a preparar-me para esta live e lembrei-me que é o seguinte. Eu durante muitos anos andei a ler muitos livros, não só sobre vendas, como gestão empresarial. Eu próprio tirei um curso de business coaching e uma das coisas que eu sempre adorei aprofundar ainda mais o meu conhecimento, e eu continuo a ser assim, não há volta a dar, tem muito a ver com a própria pessoa em si. Ou seja, eu gosto muito de livros de desenvolvimento pessoal, estudei bastante o Tony Robbins, enfim, fiz montes de coisas relativamente a isso. Então, toda essa área do desenvolvimento pessoal sempre me atraiu imenso, eu sempre gostei imenso, mas também tudo o que tem a ver com pessoas, ou seja, porque que as pessoas tomam determinadas decisões, porque que as pessoas se comportam de determinada forma, ou seja, vai tudo muito por aí. Então eu sempre gostei muito disso. E o facto de eu andar durante anos a fio a ler muitos livros, a fazer muita formação, sempre com esse foco de como persuadir, como comunicar melhor, enfim, tudo isso, não é? E conhecer também muito da própria pessoa, não é? Do próprio ser humano. Isso chamou-me a atenção para as tais tendências que eu estava agora a dizer. Quando vocês começam a falar com 3 pessoas, ou 5 pessoas, ou 10 pessoas, vocês começam a ver uma série de tendências. Quando eu trabalhei numa empresa que eu gostei imenso, que é Action Coach, e vocês também, alguns de vocês já sabem que eu gostei imenso, eu também estudei imenso testes de perfis comportamentais,
e tudo isso me ajudou a aprofundar este conhecimento então das pessoas. O que é que faz as pessoas mexer? O que é que as pessoas têm mais medo? É mesmo medo? Será que não é receio? Será que não é ansiedade? Será que não é... Enfim, este tipo de coisa, eu podia ficar agora aqui a falar imenso tempo convosco só acerca disto. Mas acredito eu que o facto de ter andado então a fazer isto durante imensos anos acabou-me por ajudar eu ter um grande conhecimento da natureza humana. E quando nós comunicamos para outras pessoas, deixem-me dizer isto de outra maneira. Quando eu me sento a escrever um e-mail ou uma sales page ou um SMS ou o que seja, o meu primeiro pensamento é logo, eu estou a escrever para uma pessoa, mas isto é uma coisa automática. E eu ponho-me sempre nos pés das outras pessoas, nos sapatos das outras pessoas, como se costuma dizer, e eu quero o quê? Entrar naquele espaço mental em que eu estou a pensar e a viver e a respirar como aquela pessoa, com aquele desafio específico. Eu não vou estar a pensar, eu tenho que enfiar este produto e este serviço na garganta desta pessoa. Não. Porque aí é que não se consegue absolutamente nada. Então, esses anos todos eu acredito que me ajudaram imenso a ter esta facilidade, digamos assim, em escrever melhor, em escrever melhores copies, estas coisas todas. E outra coisa também, para finalizar, é que durante também muitos anos, o que é que eu fiz? Eu consumi imenso conteúdo de pessoas que eu admirava e que escreviam muito bem, um copy fabuloso. Mas eram pessoas que eu comprei vários cursos pela internet, eu nunca tinha conhecido a pessoa, nunca tinha lido um livro da pessoa, eu só comprava pelos e-mails que as pessoas tinham-me escrito. Aliás, vários e-mails e vários artigos que elas tinham publicado, podcasts, enfim, o que seja. E eu sempre fiquei muito estudiosa, digamos, destes e-mails. Por acaso, no outro dia estava a falar com um cliente meu, estávamos a falar de e-mail marketing. E uma das coisas que eu tive, tomei outra tomada de consciência, tive ali assim, peraí, eu tenho e-mails guardados desde 2009. Tipo, não sei se estão bem a ver. Muitos e-mails eu elimino, mas há muitos e-mails que eu tenho guardados. Porquê? Porque são autênticas obras de arte. Aquilo, para mim, não é? Para mim, eu que adoro escrever, adoro palavras, adoro a comunicação, eu lembro há uns que eu tenho até mesmo a estrelinha, porque eu lembro de pensar, isto é mesmo como eu estava a sentir naquela altura. Eu lembro que eu comprei, por exemplo, então Sales Page, muito bem. Só para vocês terem, só para vos dar aqui um miminho, então. Há um tipo que eu adoro, que é o Ramit Sethi. Eu depois vou deixar aqui aqui nos comentários do Instagram eu não sei se consigo colocar. Consigo meter, pronto. Então no Instagram eu já vou meter. No Facebook eu também já meto, está bem? Então, mas aqui que é o Ramit Sethi. Ele tem um site... Sethi, ok, vou publicar aqui, aqui está, e eu agora vou escrever aqui também no Facebook, para ficar já aqui, Ramit Sethi. Bem, o Ramit Sethi basicamente é um americano, e ele tem ele começou a escrever um livro, Ramit Sethi, sim, já fica aqui, ele escreveu um livro, espera que eu agora não vos... Fiquei aqui nos comentários, mas eu queria sair dos comentários agora, cancel, ok, pronto, já está. Desculpem lá, mas isto como era a primeira vez que eu estou aqui a fazer... Ok, pronto. Como a primeira vez que eu estava a fazer comentários, não sabia depois como é que saía. Então, Ramit Sethi, como eu estava a dizer, para mim esse é um indivíduo que escreve um copy fabuloso. Eu acredito que há 10 anos atrás era ele sempre que escrevia, agora eu sei que ele tem uma equipa de copywriters que escreve para ele e é uma coisa fabulosa. Ele começou com um livro que se chama I Will Teach You to Be Rich. Não é assim, parece assim um livro scammy um bocadinho, mas ele na área das finanças pessoais, ele foi por um caminho que eu sempre gostei muito, que
não é cortar as despesas supérfluas que te vai fazer milionário, é tu teres, por exemplo, teres novas fontes de rendimento que te vão ajudar, e sim, então a atingir a tua independência financeira. Mas isso tem a ver, pronto, com várias tendências e escolas e formas de ver a vida. Eu sempre gostei muito dessa, mas é apenas uma das coisas que ele diz, que ele partilha nesse livro. Eu aconselho vocês a lerem, se estiverem interessados nessa temática. Eu sempre gostei muito dessa temática, portanto, aconselho. Mas depois ele de fazer essa parte, como eu vos estava a dizer, então, da independência financeira, ele começou a ir para outras áreas, produtos online, digitais, o que seja, e foi muito interessante porque ele depois entrou por uma série de outras coisas, não é? E ele sempre utilizou muito, 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 muito o email marketing. E então, peraí, eu tenho que dizer aqui só uma coisa. Hi, Andrew! Tenho pessoas a ver-me da Austrália, tu achas isto o máximo? Deixa-me só dizer um tchau, porque eu acho o máximo. O Andrew trabalhou comigo no pub em Londres. Nice to see you! E então o que acontece? O Ramit Sethi, vocês vejam o site dele, é iwillteachtobridge.com, ok? .com, iwillteachtobridge.com, mas se vocês se colocarem também Ramit Sethi, é inacreditável, vocês vejam os conteúdos dele e recebam os e-mails dele. Vai mudar a vossa perspectiva de email marketing, como é que se comunica com as pessoas. É muito, 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 muito interessante. Então, eu acredito que também consumir muito conteúdo acabou por me ajudar imenso a ficar quase tipo, ficar um bocadinho como osmose, digamos assim, aquela absorção do bom conteúdo, ok? Ajudou-me então sim a escrever melhor. E isso ajuda-me depois a fazer tudo, é porque eu faço tudo, não é? Desde o email marketing, o Facebook Ads, os anúncios para do Facebook e todos os outros, não é? Desde as sales pages, enfim, tudo, enfim, tudo o que vocês pensarem eu faço. Então, é claro que isso ajuda. Então, só mesmo para resumir, eu tive alguém que entrou em contacto comigo a perguntar-me, a pedir-me um livro de copywriting. Eu disse que nunca tinha lido um livro de copywriting, sorry. Mas que, obviamente, a minha experiência tinha vindo do que? De eu própria, por exemplo, se eu sou boa a falar com vendedores é porque eu própria fui uma vendedora durante muitos anos. Se sou boa a falar com empresários é porque eu os entendo, porque eu sou uma empresária, ou seja, tenho os meus projetos. Então, claramente isso ajuda-me bastante. O Tony está a dizer aqui que devemos aprender a produzir todos os dias alguma coisa. O movimento gera movimento. É verdade. E isso também é uma boa. Tony, muito obrigada por teres partilhado isso, porque claramente o praticar todos os dias. Sim, eu escrevo todos os dias. Todos os dias eu escrevo. Desde que vim para o marketing, no Peloton, todos os dias. É verdade. E o Tony é músico e tu sabes, não é, Tony? Porque a música também é mais ou menos como isto. E todos os dias tem de se praticar. É um bocadinho também mais ou menos como a matemática e outras coisas. Então, a experiência. Se não têm conhecimento sobre aquela, sei lá, aquela profissão, aquele tipo de pessoa que vocês querem comunicar, tentem conhecer, tentem falar com essa pessoa, fazer-lhe as perguntas. Eu partilhei aqui algumas perguntas também que sugeri. E depois disse que o facto de eu ter andado a fazer muita formação, ter lido bons livros, ter feito muito boa formação de desenvolvimento pessoal, para mim pessoalmente ajudou-me imenso a conhecer mais a natureza humana, o que é que faz as pessoas de alguma forma comportarem-se da maneira que se comportam, porque é que têm os medos, os receios, enfim, todas essas coisas. E consumir muito bom conteúdo de copywriting, ok? Então... E só mesmo para terminar, agora lembrei-me de outra coisa, que é o facto de eu não ter lido copywriting durante todos estes anos, não é? Não significa que, por exemplo, eu sou uma ávida consumidora de internet. Ou seja, eu quando estou com uma pancada, por exemplo, se eu tenho a pancada, por exemplo, imaginem, do copywriting, ou, por exemplo, se eu estou com a pancada de aprofundar mais como é que eu consigo fazer call to actions,
ou chamadas de ação, não é? Ou, sei lá, títulos. Houve uma altura que era títulos, as headlines, sei lá, houve outra altura que era os títulos dos e-mails. Sabem aquele assunto, quando vocês recebem um e-mail, vocês aparece lá sempre o assunto, não é? Durante imenso tempo era assim. Então, eu fuço a internet até ao máximo. É como uma amiga, grande amiga minha diz, tu és por fases, não é? Tens mulheres de fases, não é? Tens umas pancadas. Eu, pois é, mas nessas, quando estou com essas pancadas, eu só vivo, respiro e pesquiso e fuço ao máximo sobre esse tema. Então o que é que significa? Significa que num curto espaço de tempo eu consigo, como faço muita pesquisa, leio muito acerca daquilo, então num curto espaço de tempo eu consigo aprender o suficiente, porque normalmente eu fuço imenso, então sei lá, imaginem, quando foi dos assuntos dos e-mails, eu fiquei 3 dias, eu só lia aquilo, só pesquisava daquilo, só fazia daquilo. Eu lembro que lia mais do que 50 pesquisas da internet. Olá, Paula, que bom ver-te, olá. E eu lia mais de 50 páginas, faço uma seleção rápida. Olha, é a mesma coisa como há bocado. Lembras-te que há bocado estavas a dizer quando vocês falam com 3, 5, 10 pessoas e vocês começam a perceber a tendência das pessoas, vocês começam a perceber que as pessoas a certa altura começam a dizer sempre os mesmos desejos, os sonhos, as ambições, os receios, não é? Pronto. É mais ou menos a mesma coisa. Se vocês forem procurar qualquer coisa na internet, vocês precisem de aprender. E se vocês fizerem uma pesquisa, abrirem todos os resultados da primeira página, procuram novamente com palavras diferentes, mas sempre orientado para aquilo. E vocês forem procurar novamente e veem novamente da primeira página, se quiserem podem passar para a segunda, mas já não é grande coisa. Se vocês fizerem isso, vocês vão de reparar que à terceira pesquisa, mas isso agora sou eu, não é? À terceira pesquisa, depois de vocês fazerem isso, vocês vão começar a reparar a tendência. Ou seja, vão reparar que há informação que se cruza nessas 3 páginas e nesses resultados. Então, a partir daí, vocês vão ver que, peraí, então eu já abri 5 páginas que estão a dizer a mesma coisa. Ok, então isto deve ser uma boa dica. Boa. Ok, agora 10 páginas já disseram isto. Ok, fixe. Ok. Então, meus queridos, era isto que eu tinha para falar convosco e para partilhar com vocês. Aliás, agora a Flávia voltou novamente aqui a ver. A Flávia, que é uma grande pesquisadora da internet. Estou com cheias de saudades tuas, Flávia. Ela é ótima. Nós rimos sempre, eu com a Flávia, com as pesquisas, porque nós descobrimos tudo. É tão fácil descobrir tudo e sobre todas as pessoas agora. Então, era só isto que eu tinha para dizer. Portanto, vocês ficaram com muita coisa para fazer e espero que tenham gostado, ok? Eu vou continuar a fazer mais destas lives. Não me comprometo com horários. Eu gostava imenso de me comprometer com horários, mas não consigo por enquanto. Mas estas lives vão continuar porque eu quero mesmo partilhar isto mais convosco, porque eu também já me apercebi que, para além de nós aprendermos imenso quando fazemos, outra coisa que aprendemos imenso também, quando se aprende imenso, eu acabei de descobrir isto aqui ainda este ano, é quando nós ensinamos. E quando nós ensinamos, então aí é que pia fininho. Tá bom, meus queridos? Então, um beijinho muito grande para vocês. Muito obrigada por estarem desse lado, que fiquei muito contente. Fiquei mais a olhar aqui para o Instagram, porque era onde eu tinha mais interação. Então, malta do Facebook, vocês já sabem. Muito obrigada por estarem aí. Um beijinho grande e nós vamos falando, vamos nos vendo, vamos falando, tá? Tchau!